tudo bem? Sejam bem-vindos a esse programa maravilhoso, Eu Posso Te Ajudar. E nessa websérie que a gente está falando sobre o tema constelação familiar, o meu grande parceiro e amigo Genésio, nós trouxemos uma convidada ilustre, uma convidada maravilhosa, que eu já conheço ela há muito tempo, né? Não vou falar nem, senão a gente vai contar a idade, né? Mas ela é uma pessoa que ajudou muito a desenvolver esse tema na área da advocacia, que é um tema novo, é um tema importante e é um tema que pode ajudar muito os advogados. E ela tem experiências enormes e a gente vai bater um papo aqui informal para conhecer um pouco mais da história de Fabi. E você preste atenção em tudo que a gente vai falar, porque sempre tem alguma coisinha que pode ajudar na sua vida pessoal. É ou não é, Genésio? Sim, Inácio, gratidão por estar mais uma vez aqui com você, telespectador, que está na Com Brasil, essa rede comunitária que leva brasilidades a brasileiros, aí pelo Sky 28, Vivo GVT 239, Net 3, Net 9, também na sua cidade, pela sua anteninha, procura aí. Passa esse programa, se você tem um amigo advogado, uma amiga advogada, vai ser muito interessante o que a gente tem aqui hoje com ela, Fabiana Quezada. Que alegria, mais uma ídola ou ídola minha. Eu sou muito fã dos meus entrevistados, de verdade, né? Eu gosto muito de constelação, vivo esse universo de constelação, e é uma delícia poder torcer, poder vibrar com um trabalho tão desenvolvido, tão bem feito dentro desse campo que Bert Hellinger nos deixou. Fabi, é uma alegria ter você aqui, seja muito bem-vinda mesmo. Fabi, vamos contar um pouquinho da sua história. Advogada, empresária, professora, tem cursos maravilhosos. Como que você começou com tudo isso? Porque todo mundo tem um começo. Como é que foi o seu começo? Você também veio pela dor ou veio de paraquedas? Ai, a gente vem pela dor, né? Pelo amor e pela dor, né? Pelos dois. Mas primeiro eu quero agradecer e dizer assim que é uma honra estar aqui com vocês. Sabe o quanto que eu admiro o Inácio com esse espírito de união que a gente tem, né? Eu acho, os parentes aqui, os Junqueira. Os Junqueira estão aqui, hein? O espírito de união e o Genésio também, com toda essa generosidade que ele tem. Eu já tive a oportunidade de estar com ele 2 vezes. Verdade. E hoje, para mim, é uma honra estar aqui novamente. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta. Gente, eu me formei, não façam conta, hein? Eu me formei em 99, tá? E naquela época, né, 99, eu era uma pessoa que, assim, eu fiquei entre direito e psicologia. Muitas pessoas me perguntavam por que eu escolhi o direito. E a gente sabe que hoje a gente escolhe o direito porque vai reparar as injustiças da família, ou porque as próprias injustiças que sofreu, né, ou por se sentir excluído. Então, tem muitas possibilidades dentro dessa área. Mas eu fiquei entre direito e psicologia e escolhi o direito. Quando eu me formei, assim como muitos advogados, eu era aquela pessoa que queria realmente e acreditava que ia fazer justiça, que eu estava ali fazendo certo. Mas a gente sabe que a lei, ela não consegue reparar tudo. E eu, como advogada trabalhista, né, porque comecei nessa área, fui para o escritório do meu sogro, então vocês já imaginam que eu trabalhei numa empresa familiar. E até falando, né, para os advogados e para quem está assistindo, um escritório é uma empresa, e muita gente não vê isso como uma empresa, né? Acredita profissional liberal, mas todas as dinâmicas de uma empresa estão funcionando ali. E aí fui trabalhar no escritório do meu sogro. Naquela época, eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, isso já é meu, sabe, de ter essa afinidade, de querer perguntar, e eu queria compreender por que aquela pessoa estava ali reclamando, afinal, né? E muitas vezes eu via que não era só pelo direito, era realmente pelas questões emocionais que aquelas pessoas tinham, e elas iam ali reclamar como se a gente tivesse realmente o poder de ajudá-las a sanar essa dor. E, ok, mas eu não entendia nada disso. Passou-se um tempo, no dia antes do meu aniversário, em 2009, eu fui fazer um curso de programação neurolinguística. Que legal. Em janeiro, o meu sogro faleceu, meu marido tinha se inscrito nesse curso. E aí meu sogro faleceu, ele não foi fazer, no mês seguinte ele falou assim, olha, vai no meu lugar agora porque eu não tenho condições. E era meu aniversário.
em 2009. Falei, vou fazer esse negócio, eu nem sabia o que era na vida. Nem sabia que existia autoconhecimento. Por quê? A gente tem aquela cabeça do quê? Do advogado, né? E o advogado é o quê? Cartesiano, lei, regras, então tudo muito, muito certinho. Quando eu cheguei naquele curso, eu falei assim, gente, existe tudo isso que eu não conheço, onde é que eu estava? Eu já gostava, eu sabia que tinha algo em mim. E naquele mesmo curso que eu comecei a participar, né, desses treinamentos, que eram treinamentos de alto impacto, o dono desse treinamento falou assim, Fabi, para mim e para o meu esposo, eu quero que vocês venham fazer parte do grupo de staff. Na hora eu olhei assim, mas Uau. eu? Ele falou assim, você faz uma coisa que você não sabe que você faz. Eu falei, que negócio, né? Aí ele falou assim, você sabe fazer rapport com as pessoas. Você sabe se conectar muito fácil com as pessoas. E isso é uma habilidade que tem gente que demora muito para aprender. E você consegue fazer isso muito fácil. E eu falei, pô, é verdade, né? E aí comecei nesse mundo do autoconhecimento lá com a programação neurolinguística, fazendo cursos, né, nesse sentido. Tanto que hoje tem o livro, né, PNL para advogados, coaching. E aí eu fui para o coaching depois, então a minha trajetória começou lá em 2009. Lá eu já falava, no dia que eu fiz aquele curso, eu falei, eu quero levar isso para a área do direito. Porque nós precisamos disso. Eu olhava para os profissionais e eu falava assim, como pode os profissionais que estão aqui trabalhando a serviço dessas pessoas, lógico, não usava esses termos, mas a serviço das pessoas estarem aqui se degladiando, como se fossem inimigos. Os próprios profissionais são inimigos uns dos outros. E isso, ao invés de ajudar as partes, prejudica. Sim. Então, eu comecei a pensar sobre isso. Fiz o coaching, fiz análise de perfil comportamental, e até que em 2012, meu pai, foi 2012, 2013, meu pai faleceu, 2012. E aí, eu estava, né, nesse meio de curso de treinamento, e no ano, 6 meses depois, eu nem sabia, gente, o que era. Quer dizer, eu tinha feito coaching sistêmico, então eu já tinha uma base do movimento da constelação. Mas, especificamente, como era a constelação em grupo, eu ainda não tinha. E aí, no ano seguinte, 6 meses depois que meu pai faleceu, eu fui fazer o curso. E aí, vocês imaginam o que aconteceu na minha vida, né? A filhinha do papai, porque assim, foi muito, muito sofrido. Durante o curso, inclusive, eu tive quase um rompimento do ligamento da perna direita, numa das dinâmicas, para vocês terem uma ideia do quão forte que era isso, que era realmente o que me disseram, né? O rompimento da ligação com o pai. Fiquei 2 dias no quarto sem poder andar. Até que eles me levaram e tinha um sorteio, inclusive, tinha 40 alunos na turma, com o curso com a minha mestra Cornélia, que eu sou tão grata e honro muito. Eu não consigo falar sobre o nome. Bonenkamp. Bonenkamp. E aí, nesse movimento, as pessoas todas levantaram a mão para constelar, mas o nome sorteado tinha que ser o meu, né? Claro. Lógico. A filhinha do papai. E aí eu fui fazer aquela constelação e foi, assim, um divisor de águas também na minha vida. Então, eu comecei, assim, dessa forma, né? No amor e na dor também. E hoje eu vejo, assim, o quanto de benefício que a constelação traz todos os dias para a minha vida e para a vida das pessoas com as quais eu convivo. Né? Não só na minha família, mas, assim, com os alunos, nos lugares por onde eu passo, nas OABs, todo o trabalho que eu já fiz. Para vocês terem uma ideia, gente, já foram, de verdade, umas 300 palestras. Não. Sabe o que é viajar o país inteiro falando sobre isso? Ô, Fabi, mas ó, você vive num meio de advogados. Sim. Advogado é um pessoal que está acostumado a combater, porque a escola ensina isso. Mas precisa O ser. curso de Precisa ser. Mas o mundo mudou, as coisas mudaram, muita coisa aconteceu. Hoje a gente fala bastante da tal da justiça humanizada, uma justiça melhor. Mas houveram várias mudanças aí nesse trabalho. Mas eu posso imaginar o seguinte: você teve muito problema no início, não teve? Que nem meus amigos Sami teve na justiça, você teve na OAB, não teve?
Sim, porque eu chegava nos lugares e assim... Você falava de amor, o pastor tá maluca! Tá maluca, imagina, tô falando de amor. Que, Não, né? olha pro seu pai, olha pra sua mãe. Olha pra sua tudo mãe. melhora. Olha, eu comecei fazendo palestra de coaching. Depois, eu comecei a fazer as palestras de constelação. A primeira de constelação foi em 2014. E aí eu cheguei na OAB, o presidente veio para mim depois e falou assim, nossa, você é muito corajosa de vir aqui falar de amor. Aí eu olhei para ele como se isso fosse uma novidade, sim, né? Ele falou assim, tem 15 anos que eu conheço constelação, nunca falei para ninguém. Não tenho medo. Ou seja, ele conhecia, sim, só que ele não queria... Não teve coragem, né? Coragem de falar, porque ele tinha medo do julgamento das pessoas. Claro. Só que eu falo assim, eu só saí falando. Eu não tinha muito o julgamento. É claro que a gente, né, tem um pouco de medo do que vai acontecer, mas acho que a missão era tão grande, né, e até hoje é tão grande em mim, que eu simplesmente ia falando. E aí, quando eu chegava nos lugares, as pessoas falavam assim, eu ligava, literalmente, gente, nas OABs. Eu ligava, falava, olha, eu tenho uma palestra assim, para falar de constelação, para falar de relacionamento. Eles falavam, doutora, advogado não precisa disso não, advogado precisa de dinheiro. Como é que eles vão ganhar dinheiro com isso? E eu dizia, olha, deixa eu te explicar. Para o advogado fazer dinheiro, porque hoje a gente sabe, não é ganhar, né? Quem ganha dinheiro é criança. Mas para ele fazer dinheiro, ele precisa estar num lugar de adulto, ele precisa ter autoconhecimento, desenvolvimento, ele precisa ter ferramentas técnicas para lidar com as pessoas. Então, eu comecei a plantar a sementinha, até que um foi abrindo a porta e assim foi. Então, Fabi, essa Fabiana Quezada, Fabiana Quezada, pode olha chamar de Fabi, doutora, você já... olha aqui, ó, eu gostaria que você deixasse claro, principalmente para esses novos advogados, né? Você, telespectador que está assistindo, tem um filho, um sobrinho, um amigo advogado, está se formando, qual a importância da constelação, da conscientização que a constelação traz para o profissional e para que a diferença em que ele ganhe dinheiro e faça dinheiro. Isso é importante. Primeira coisa, posicionamento. Saber qual é o seu lugar de profissional. Nós saímos da faculdade com uma consciência de que a gente tem que ganhar processo, porque foi isso que nos ensinaram. Sim. E realmente... E o cliente é teu. Sim, e o cliente é nosso, e a gente tem que resolver o problema do cliente. Isso. Então, cai a bomba na nossa mão, e a gente que tem que salvar o cliente. Então, muitas vezes é nesse sentido. E isso é algo que já foi implantado na própria sociedade. Sim. Porque a sociedade olha para o advogado e fala assim, o doutor é que vai resolver meu problema. Exatamente. Eu vou mandar para o doutor e o doutor agora é que vai cuidar. Como se o processo não fosse dele. Não, a questão ele não dele. tem responsabilidade nenhuma. Então, trazer para o profissional a consciência de que ele precisa estar no lugar dele. O que é estar no lugar dele? Não é ocupar um lugar de pai, de mãe, não é que fazer mais daquilo que não se tem, ter uma visão sistêmica. O que seria, por exemplo, o que o Bert Hellinger fala de empatia sistêmica? É você olhar para o todo. Porque quando o seu cliente entra no seu escritório, ele não está sozinho. Sim. Ele está vindo com todo o contexto de vida dele e com todo o sistema. E você também tem um sistema, com todas as suas crenças, as suas experiências. E aí imagina, como profissional, como advogado. Você se torna advogado porque você lá atrás viu que a sua família sofreu uma injustiça, até mesmo teve problemas com advogados. Sim. E aí você vem e você se coloca neste lugar. Quando você olha para o seu cliente, você faz o quê? Uma projeção. Que legal. Você projeta no seu cliente aquela experiência que você viveu no seu sistema familiar. Automaticamente, quando você olha para o seu cliente, você não está olhando para ele, você está olhando para o seu sistema. E aí você vai dar a solução para ele que você daria para a sua própria família. Nossa. Se você tivesse vivido. Profundo. É muito profundo. É muito mais do que a gente imagina. E aí, imagina o seguinte... Se eu passei por vamos dizer, estou passando por um divórcio e eu tenho raiva da outra parte, e vamos supor que eu que sou a mulher, eu tenho raiva da outra parte. Tem uma outra mulher aqui. Tem uma outra mulher. Automaticamente, eu posso me ver nessa mulher e fazer uma projeção de mim mesma. E eu olho para ela e falo assim, coitada, ela está passando por aquilo que eu passei.
E aí eu vou falar por que essa pessoa não vai fazer, o advogado não vai fazer dinheiro. Ele fez uma projeção. Vamos supor que você, na época, não tinha condições de pagar um advogado. E que você tinha 2 filhos, e que você estava sem dinheiro, e que você não tinha trabalho, e que você não sabia onde ia morar. Quando o cliente sentou e contou essa história para você, automaticamente você se identificou. Na identificação, o que você vai fazer? Você vai querer colocar o cliente no colo. Acolher. Porque você vai falar assim, meu Deus do céu, eu passei por isso. Eu sei o que você está passando. A criança salvadora vem, o herói se manifesta. Exatamente. E aí, o que você vai fazer? Você acabou de assumir um papel que não era seu. Ou seja, muitas vezes um papel de mãe, um papel de pai. E filho paga para os pais? Não. Os filhos recebem, vão embora, não é isso? Agora, se você se colocou nesse lugar, esse cliente não vai te pagar. E você também, muitas vezes, não vai ter coragem de cobrar. Porque você fez uma projeção, você já falou, eu não tinha naquela época, como é que ela vai ter? Coitada. Sim. A gente já usa esse termo, ela não dá conta. Quando a gente vem para a constelação, a gente entende o seguinte, que todas as pessoas dão conta do seu destino. Essa é uma frase que é muito importante para nós profissionais entendermos. Mesmo aquelas situações mais difíceis, porque eu atendi já constelações que as pessoas falam, Fabi, como é que você no momento não se emociona com aquilo? Eu falei assim, gente, eu estou aqui como facilitadora, como profissional. Claro. Nesse lugar aqui, eu não vou me emaranhar com a sua questão. Nesse lugar, eu olho para você e digo assim, você dá conta do seu destino. Você tem todas as condições. Você faz parte desse sistema. Eu estou aqui apenas para facilitar um processo. Uhum. E é o que eu uso hoje com os advogados. O advogado, ele não é um ganhador de processo. O advogado é um facilitador de solução. E tem um valor por isso. E tem um valor por isso. Não como pai, não como mentor, como herói, como salvador. Então, para quem é advogado, fica essa dica. Eu posso te ajudar, é o nome do nosso programa. É verdade, é trazer... Pega a dica, né? Não só isso, outros profissionais da área médica, editor aqui, né, gratidão à mesa aqui, ó, o Eric aqui de câmera. O programa não é da mesa, não é do Arnaldo, não é do Eric, não é da Com Brasil, é do sistema. E nós damos conta. Então, quando você, como profissional, fala, o caso é meu... Você vai dormir com esse caso na sua casa, imagina você com 300 casos dentro do seu quarto, e o cliente vai estar lá, no lugar de filha, brincando, se divertindo com a questão dele. Então, isso é a diferença entre ganhar e fazer dinheiro. Só um adulto faz dinheiro. Só um adulto. Fabi, eu prego isso como educador, você também trabalha com educação, e nessa área de constelação familiar tem muita confusão, mas muita confusão. E eu prego o seguinte, eu aprendi muito com a constelação, eu sou PhD porque eu já fiz umas 10 pós-graduação, mas eu não sou constelador, eu não constelo, mas eu utilizo o que eu aprendi na minha vida profissional e pessoal. Ou seja, o advogado, ele não precisa ser constelador. Não. Ele pode utilizar essa técnica no processo, na vida e tudo mais. Explica essa diferença e por que tem essa confusão lascada, que tem, que não pode, que pode. Como é que você atua e como é que você indica isso para os advogados? Olha só, hoje eu ensino muitos alunos, eu tenho alunos no país inteiro, tenho alunos fora também do país, Portugal, Argentina, E o que eu ensino primeiro para eles? Postura sistêmica. É mais importante do que você fazer um movimento de constelação. O que acontece? Muitos estão aprendendo e ouvindo a constelação e se apaixonam pela ferramenta. Você não pode se apaixonar pela ferramenta, você precisa entender qual é o contexto daquele cliente. Se você está no seu lugar, você tem uma postura em que você entende o que o cliente está trazendo, é melhor do que você constelar naquele momento. Então, assim, a constelação, ela vai te abrir um olhar, ela vai ampliar sua visão? Vai, mas você pode fazer movimentos, você pode fazer perguntas para o seu cliente, que no fundo ele já vai entender aquele processo e vai trazer consciência. Sim. Isso tudo com base no quê? Nos ensinamentos da filosofia sistêmica. Então, o que eu vejo, que tem muitos advogados que estão saindo do papel de advogado salvador para um advogado constelador.
Nossa, E aí, verdade. todos os clientes que chegam no escritório, eles querem constelar. E aí eu falo assim, gente, não é assim que funciona. Primeiro, você precisa respeitar o sistema daquela pessoa. Você não sabe se aquela pessoa ela está aberta ou não. Para você ter abertura com esse cliente, primeiro você precisa desenvolver a habilidade de comunicação. O rapport. O rapport, Saber o que ele está exatamente. sentindo. Se você nem pergunta o que esse cliente quer ou o que esse cliente tem e você já quer, naquele lugar, fazer um movimento de constelação, sem saber, inclusive, quais são as crenças desse cliente, Sim, claro. você está interferindo Claro. no sistema. Quais as resistências que ele tem a algo que ele pode considerar holístico, que ele vai falar que Exatamente. de astrologia, o que esse maluco quer fazer comigo? Então, O- é postura. Postura. E aí, se você consegue desenvolver, por exemplo, escuta ativa, faz parte da postura. Tá? Porque se a gente observar nas constelações, o Bert Hellinger, ele fazia o quê? Ele observava. Observa a pessoa primeiro. Deixa ela falar, deixa ela trazer a emoção, sem você se emaranhar. Eu dou até uma dica para quem está fazendo, né, atendendo. Eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, ó, quando você começa a fazer assim com o corpo, você já pode saber que você já está entrando na questão do seu cliente. Já foi. Você respira, dá uma mexidinha na cadeira e volta para o seu lugar, porque isso acontece. Sim. Então, entra o quê? O estado de presença. Hoje em dia, a gente sabe que com o celular, com a quantidade de compromissos, o advogado ele não ouve direito o que o cliente está falando, porque ele não está presente também. Então, escutativa, presença, o rapport, né, entender o cliente de forma... ou olhar para todo o contexto dele, com empatia sistêmica, fazer perguntas de onde ele vem, qual que é o sistema dele, quais são as crenças, porque você consegue tudo isso Claro. com o seu cliente. Né? Hoje eu falo muito também de uma advocacia de valores. Por quê? Quais são os valores que são importantes para essas pessoas que você pode trazer ali durante o seu atendimento, para que essa pessoa se sinta segura com você? Então, primeiro, antes de você querer fazer uma constelação, estabeleça conexão, segurança com o seu cliente, porque senão você não consegue nem fechar um contrato. As pessoas estão confundindo as coisas na advocacia. Quer dizer que agora a constelação vai vir aqui, vai resolver, e agora a solução dos conflitos. Gente, vamos sair da ilusão, porque vamos falar real. Se não tem conflito, eu não preciso do advogado, eu não preciso do médico, eu não preciso de ninguém. Então, Fabio, vou falar mais uma coisa importante para você falar para o telespectador. E quando você percebe que o teu cliente não quer a solução, ele procura um advogado para manter a dor. Como é que é isso? Como é que é esse olhar para aquele cliente que quer, mas não quer resolver ele? E aí o que acontece? O advogado fala, eu vou resolver. Ele não quer. Não quer. E aí tem uma coisa, às vezes eu vejo muitas pessoas falando, não trabalho mais com litígio, Sim. Né? Não trabalho mais com conflito. Na verdade, a gente continua trabalhando com conflito, mas de um outro lugar. Sim. Tem advogados que vão querer trabalhar uma solução, no sentido de não ir para o judiciário. É essa a confusão que as pessoas fazem. Né? Elas não querem ir para o judiciário por causa da demora, por causa do tempo, por causa do desgaste emocional. Isso é uma outra coisa. Isso é diferente. Então, quando o cliente vem, primeira coisa, respeita o sistema dessa pessoa. Se ela não está preparada para isso agora, você vai fazer o seu papel de advogado. Claro. Sabe por quê? Você, como advogado, você vai ingressar com a ação, mas também do seu lugar. Você não precisa fazer aquela petição, inclusive, pingando sangue. Tá? Sim. É verdade. Querendo matar o outro. Não é isso. É verdade. Então, você vai fazer a sua parte. E, às vezes, no decorrer do processo, você falando com esse cliente, trazendo consciência, pode ser que algo se modifique dentro dele. E, às vezes, as pessoas precisam do processo para começar a transformação. O processo, gente, como o nome já diz, é um processo de transformação. Toda pessoa que entra num processo judicial, ela está passando por um processo dentro da vida dela. É um processo emocional, é um processo em que ela tem que se descobrir também. Então, durante esse processo, podem acontecer coisas que vão transformar essa pessoa. Sem dúvida. Tem pessoas que vão ficar presas na dor. Então, quantos clientes, quantas pessoas eu vejo que estão ali 10 anos com o processo? Tem uma cliente que... uma amiga que ligou para mim e falou assim, Fabi,
O que eu faço? A minha cliente, depois de 10 anos, saiu a solução do processo dela, ela falou assim, e agora, doutora, o que eu faço? Essa é a questão. Porque as pessoas estão acostumadas e, às vezes, é aquele processo que conecta as pessoas. E sustenta a vida dela, que sustenta. energeticamente. Ô, Fabi, vamos lá. Eu vou pedir uma Falo, gentileza. né? Como é que as pessoas te acham? Fabiana.Quezada, SB Direito Sistêmico lá no Instagram, no site sbdcis.com.br. Então, estou aí nas redes sociais, no YouTube, tem os eventos que a gente faz, o trabalho também na OAB. Então, vocês podem me chamar por lá, podem seguir as nossas redes aí e entrar em contato também. A gente vai deixar aqui, junto com o Eu Posso Te Ajudar, todos os contatos da Fabi. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Com certeza, ela também é professora, dá aula com a gente, mas ela é maravilhosa e é uma pessoa que é uma referência na área da OAB, na área dos advogados. Então, para você que quer realmente saber, a Fabi é a referência na área das constelações familiares com os advogados. Então, eu posso te ajudar. Bom, até o próximo Eu Posso Te Ajudar, se Deus quiser. Gratidão, Fabiana, por estar aqui, Inácio, por ter me convidado. E a você, telespectador, que nos dá o prazer e a alegria da sua audiência.